Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer o 6º programa dos bregueços da vovó. Você não sabe o que é bregueço? Isso quer dizer que você não assistiu o vídeo que eu fiz recentemente com as gírias regionais do Brasil, e essa é uma expressão cearense. Então corre lá para assistir, porque ainda dá tempo de aprender. E como esse vídeo é o 6º sobre esse assunto, caso você tenha gostado e não tenha visto os outros 5 vídeos, vale a pena assistir, pois em cada um eu trouxe objetos que certamente você não conhecia. E bregueço quer dizer relíquia. Solta a vinheta aí, produção! A voz da vó. Bom, antes de começar, não custa nada, eu já pedi para você deixar aí o seu like, compartilha com os amigos e por fim, mas não menos importante, deixe o seu comentário. Vamos aos bregueços, ou seria as relíquias. Hoje tem um monte de aparelho eletrônico aqui e eu devo confessar para vocês que eu também não entendo nada desses aparelhos. Eu já fiz programa com os meus netos várias vezes, eu sei que vocês adoram assistir, e hoje eu tenho um convidado especialíssimo que vai explicar para vocês todos esses aparelhos eletrônicos antigos, tá bom? Ele é meu companheiro de muito tempo, eu conheço esse cara há muito tempo. Acho que ele vai fazer uma explicação bem bacana pra vocês, né? Ô José Blanc, vem sentar aqui do meu ladinho. Esse oi, aqui pessoal. É José Blanc, meu marido. Faz tempo. Faz quase 50 anos. Então ele vai explicar um pouquinho desses aparelhos eletrônicos. Deixa eu ver, por onde o senhor quer começar? Vou começar pelo cassete. Bom, a Lívia pediu minha consultoria, então vamos lá. Esse daqui é um gravador cassete. Hoje em dia nós estamos acostumados, todos os equipamentos eletrônicos são digitais, mas até uns anos atrás o que mais se usava era fita magnética. Quando eu era garoto, faz tempo, nem existia uma padronização de fita. A fita era uma fita solta e com rolo, etc. Era um gravador de rolo grande, assim, tinha 2 rolos em cima. Vinha um... E isso aqui vocês não imaginam o trabalho que dava quando esse negócio aqui desenrolava. Só fala. Ela é dona do canal, eu não posso falar. Mas até um belo dia, a Philips holandesa padronizou um formato e esse formato foi sendo utilizado no mundo inteiro, que é isso daqui. Isso daqui é o cassete. Isso daqui, na verdade, se você desmontar essa caixinha, tem um rolinho de fita aqui e um rolinho de fita vazio. E isso daqui anda. Aqui a gente gravava texto, música, etc. Então ele entrava nesse aparelho aqui? E ele entrava no gravador. Vou tirar esse gravador da embalagem. Não adianta, eu não sei mexer. Esse gravador, apesar de ser um aparelho velho ou ser relíquia, como diz minha esposa, é um aparelho que na época que ele foi lançado, esse aparelho é um aparelho de 1960 e qualquer coisa, eu comprei ele em 1970. Mas ele era um gravador top de linha. Mostra aí como é que a gente colocava o gravador. Então aqui é o seguinte, isso daqui entrava assim, ó. E aí põe para tocar, para gravar. Neste gravador específico o microfone é externo, põe o microfone aqui, gravava. Esse microfone inclusive é um microfone quase que qualidade profissional para a época. Gravava muito bem. Aí o gravadorzinho é giro. Esse daqui é o microfone. Plugava ele aqui e gravava. Não vou fazer porque... Nossa, e ele tinha dois plugzinhos aqui, porque esse microfone era sofisticado, então além de ter microfone, ele tinha um interruptor que você podia ligar, desligar a gravação. E depois você ouvia a gravação. Você só ouvia, você não via nada, você só ouvia. Isso daqui o pessoal gravava, por exemplo, não com este aparelho, mas teve uma época que se popularizou um aparelhinho pequeno da Sony chamado Walkman, que aí o pessoal usava um cinto, eram aparelhos uma sofisticação parecidos com esse, só que menores. Mas também com a mesma mídia, quer dizer. Mas tinha uns também com uma fitinha pequenininha assim, não tinha? Tinha. Tá, outro. Qual que o senhor quer agora? Agora é o projetor de slides. Eu queria falar mais uma coisa. Essa fita, ela tinha diversos formatos. Não formato físico, né? Mas durabilidade, tempo de gravação. Então ela tinha de 1 hora, 1 hora e meia. Então você comprava uma fita C60, essa daqui, por exemplo, é C60. Essa fita tinha 1 hora, meia hora de cada lado. Mas tinha C90, C120. Este aparelho é um projetor de slides.
Vocês nem imaginam o que é Hoje- slides. Hoje a gente ainda usa o termo slide quando você está fazendo PowerPoint. Slide é isso aqui, ó. Vocês lembram aquele relíquias que eu fiz que tinha aquele monóculo assim que eu olhava a fotografia e a gente via a foto? São essas fotos aqui que podia pôr naquele monóculo. É o mesmo tipo de Isso foto. daqui era, na época, o slide era o cúmulo da sofisticação fotográfica, pelo menos em termos de qualidade, porque o slide, na verdade, é um diapositivo. É como se fosse um negativo, só que ele era positivo. Você, quando revelava, ele já saía com a imagem normal. E para você assistir isso daqui, esta máquina é uma máquina sofisticada. Cada um desses aparelhos, na sua época, era um objeto dos sonhos. Só para vocês terem uma ideia, um aparelho desse seria tão, assim, meta para comprar ou ganhar, como hoje você ganhar um Celular de última iPhone geração. 12. Este aparelho é um aparelho da Kodak, que foi, sem dúvida, a maior indústria fotográfica de todos os tempos. E com o advento da fotografia digital, ela dançou. Aqui tem até o número do slide, né? Tem. Pronto, tá encaixadinho. Então, aqui esse aparelho, ele passava, esse aqui especificamente, chama Kodak Carrossel, e ele consegue armazenar aqui 80 slides. Ele chama carrossel porque conforme a gente vai vendo o slide, né, que é projetado aqui por essa lente numa parede branca, ele vai virando, ele faz um carrossel mesmo. Ele tem um né? controle remoto, que é para frente e para trás, e ele vai andando, e a gente vai assistindo. Ficava horas assistindo isso. Eu, por exemplo, tenho diversos carrosséis desse, mas eles já estão montados, por exemplo, com, sei lá, viagem tal, casamento, por exemplo, sei lá. Criança pequena. Então este é um projetor de slides. Outra particularidade desse projetor é isso que a Lília acabou de passar a mão aqui. Ele não só tinha uma lente, um objetivo para projetar, como este aparelho aqui tem uma objetiva zoom. Ele foca, né? Vocês estão acostumados hoje, qualquer digital tem uma zoom. Esse aparelhinho, então você conseguia projetar isso numa sala, obviamente numa parede branca ou numa tela, e você conseguia mudar o tamanho da tela. Você podia fazer uma tela grande, uma tela pequena, graças a essa lente que era o suprassumo do luxo. Então esse daqui é o projetor de slides. Foi um tempo muito legal. Pra lá, Agora vamos pegar o rolinho de filme. O rolinho de filme ou o filme? Esse É aqui? um filminho, Uma outra variedade de projeção que marcou muito a época, ou marcou talvez até gerações, é esse rolinho de filme aqui, que se chama, este daqui é um filme Super 8. E pode abrir assim? Teoricamente, Agora pode, né? Teoricamente você não pode pôr a mão no filme, né? Mas que esse nós temos filminho aí? aqui, Que aqui tem na aí? verdade, o quadrinho dele aqui, enquanto o slide tem um quadro que é 36mm por 24mm, Aquele slide que está dentro daquela. aquele slide que carrossel. estava aqui, esse daqui tem um quadrinho que tem 8mm. Então, primeiro apareceu o filme 8mm e depois apareceu o filme Super 8, que ele aproveitava um pouco mais o quadro. Mostrando isso desse tamanho que é, você imagine que um aumento aqui de mais 2mm, 1mm dá uma diferença incrível Isso na é igual ao qualidade. cinema? É cinema. É cinema. Não, ele é um processo igual, só que o cinema, vamos dizer, mais sofisticado, usa aquele quadro. O grande. O grande. Hoje o filme, a maioria dos filmes profissionais usam este quadro aqui, quer dizer, esse tamanho de frame. Esse daqui é a fotografia 35. Esse daqui usa 8mm, quer dizer, E precisa para fazer um movimento, vários desses pequenininhos, né? Normalmente o filme usa 24 ou 36 frames por segundo. Então, um filminho desse aqui, a autonomia de um filme desse aqui é 3 minutos. Comparando isso com o tempo que o celular de vocês filma, E precisava fazer o filme, depois mandar revelar. Isso daqui não vinha assim, obviamente. Isso aqui é o trabalho pronto. Vinha num cassetezinho, que eu vou mostrar na filmadora. Aí você mandava, isso daqui vinha um filme negativo, um filme virgem, né? Não é esse? Outra. Mas então isso daqui vinha num cassetezinho, eu vou pegar. Isso daqui é uma filmadora do Super 8. Essa daqui é uma filmadora sofisticada. Como eu falei para vocês, cada um desses aqui era objeto de desejo. Isso daqui era uma filmadora muito sofisticada, com alguns recursos, mas tudo que ela
ela fazia era filmar infinitamente pior do que o celular de vocês. E como é que coloca o filme aí dentro? É o que eu vou mostrar. Isso daqui abria. Esse filme Super 8, ele vinha numa caixinha quadradinha, num cassete. Eu não tenho virgem, não tenho. Mas é uma caixinha mais ou menos como esse desenho que está no fundo aqui. Então, esse equipamento já era muito sofisticadinho nesse cassete. Praticamente era muito fácil. Você punha o cassete aqui, fechava e começava a filmar. Porque é um cassete. Punha o olho aqui assim? Punha o olho aqui. Sendo que toda aqui, essa máquina aqui, por exemplo, ela praticamente não tem nada de eletrônico. A única coisa que ela tem de eletrônico talvez seja a fotometragem, a medição de luz. Mas ela é toda analógica. Então, por exemplo, você vê a imagem aqui, enquanto filma, a imagem é ótica. Ela vem por essa objetiva, bate num espelho aqui, num prisma, e vem aqui para trás. Não é como o equipamento de hoje, que você tem a câmera, é uma câmera digital, e você tem um monitorzinho pequenininho que mostra a imagem. Isso ainda existe filme para pôr aqui nessa máquina? Eu acho que não. Mesmo filmes profissionais, hoje está muito difícil de encontrar. O slide, inclusive, para comprar, eu acho que é difícil. O slide, inclusive, além de ser utilizado como lazer, o slide era a fotografia mais profissional que tinha. Não o slide, o diapositivo, né? Agora, a gente filmava nisso aqui. Isso. Agora, para assistir... Aí é outro departamento. Não, entre filmar e assistir, pegar esse cassete aqui e levar numa loja de fotografia. Eles revelavam esse filme. Eles revelavam esse filme. Eles mandavam para fora? Eu acho que dependia do filme. Em termos de slides normal, aqui no Brasil se revelava o processo E6, que era o Ektachrome. Eu estou sendo muito prolixo. Mas tinha um filme que era revelado só no Panamá. Mas em todo caso, seja qual for o modelo, esse filme era filmado nesse cassete e mandava para o laboratório que processava quimicamente esse filme, entrava numa máquina que passava num revelador, num fixador, todo aquele processo fotográfico, e depois o laboratório entregava isso aqui. A gente fazia o filme e ficava esperando muito para ver. Muito. A gente não sabia se ficou bom ou não ficou. Hoje em dia você grava com o celular, já assiste, vê se ficou bom, faz outro. Aqui a gente ficava muito tempo esperando. E aí quando chegava, a gente ficava todo contente, tinha 3 minutos para assistir. Aí a gente pegava e colocava nessa máquina aqui. Agora a mulher está trabalhando certo. A gente colocava nessa máquina aqui. Deixa eu guardar. Guardar lá? Abre só que eu ponho. Ele é muito organizado. Bom, esse daqui é um projetor de Super 8. Também é uma maquininha sofisticada. Essa daqui não usa mais aquele processo anterior a esse, que o filme você tinha que encaixar aqui e fazer todo um caminho até ele rebobinar. Eu quero saber uma coisa, como é que esse filminho pequenininho aqui, esse negócio é grande aqui? Porque esse daqui é só para pôr. Você põe o novo, onde é que tá? Aqui, ó. Vocês desculpem, mas eu estou mexendo em coisa que eu não mexia há décadas, literalmente. Pronto. Então aqui veio o filme, ele tem um caminho, mas esse projetor, como era já um modelo um pouco mais sofisticado, ou bem sofisticado, na verdade você encaixa o filminho aqui e ele faz esse caminho sozinho. Ele faz esse caminho sozinho e acaba entrando aqui e vai entrando. Até passar todo o filme. Até passar todo o filme. Depois você faz o caminho inverso. Você põe o rolo de base aqui, põe o outro aqui e ele rebobina. Muito bem. Bom, esse aqui é o projetor. Agora vamos... Mas tinha que ter também uma parede branca para assistir, né? É um projetor, ele passa... É como se fosse uma tela de cinema. Você aguenta levar para lá? Aguento. Bom, agora eu vou mostrar uma coisa daquela... Também é complicado, não entendo nada disso aqui. Esse mais ainda. Bom, esse daqui é um aparelho, já não é um aparelho tão assim, digamos, de consumo, como quase todo mundo tinha, um projetor de slides, um gravador, um Super 8. Mais uma palavra só sobre Super 8. Grandes cineastas, talvez os maiores cineastas do mundo inteiro, começaram com um Super 8. Tanto quanto o Senna começou com um carrinho de kart. Exatamente a mesma analogia. Eles começaram... Quem entrou no campo artístico de produzir um filme, começou num Super 8. Agora, tudo isso que a gente está mostrando, o gravador, o projetor, a filmadora, tudo isso, você faz hoje com o celular. Tudo!
Grava som, grava Só que vídeo, melhor. tu assiste. Então você filma bem e ainda manda, né? E o que é isso, hein? Aparentemente é um trambolho. Isso daqui também é uma sofisticação, mas isso daqui ele é o nome técnico dele é um transceptor. Que? Xingou, mãe? Transceptor. Na verdade ele é um transmissor e um receptor. Mais comumente hoje o priminho novo dele, mais riquinho, bem mais moderno, chama walkie-talkie. Esse daqui é um rádio, só os saudosistas vão lembrar, esse daqui é um rádio PX. O rádio PX é um radiotransmissor, na verdade ele é vamos dizer assim, quase que um aprendiz de radioamador. É a primeira sala de radioamador que você entra e era um pouquinho mais fácil de você ter habilitação. Aí você ligava aqui e ficava... Aí isso daqui é um rádio que utiliza a faixa do cidadão. Nos Estados Unidos é muito comum, aqui também ainda tinha muitos caminhões, ainda antes da comunicação digital, muitos caminhões nas estradas utilizava uma antenona muito grande e isso era um rádio de faixa do cidadão, e como o prefixo da homologação é PX, esse rádio é um rádio que dava ajudava muito as pessoas, porque quem estava com problema na estrada chamava o outro, por isso aqui, falava, que não tinha celular, e um ajudava muito o outro. O aparelho de faixa do cidadão era um aparelho pequeno, normalmente no carro. Agora esse daqui é um aparelho que uma empresa Lafayette criou, que é um aparelho portátil. Em compensação, você abrir aqui, toda essa caixa aqui está cheia de pilhas. Essa antena aqui, ela tem quase 2 metros, então, porque dá para dar a frequência certa lá. Então esse aparelho, ao contrário de um walkie-talkie que ele fala do A para o B, e do B para o A, esse daqui é um rádio aberto. Ele tem aqui 20... Um monte. Bom, tem mais de 20 canais. Então isso daqui é o seguinte, é um rádio que você de repente falava e aí de repente você encontrava um camarada que estava no outro lado da cidade, daí depende um pouco do alcance do aparelho dos dois, né? E vocês batiam um papo, é um papo de radioamador. Não é um aparelho de consumo, como é o Slides, o Super 8, etc. Mas é um negócio muito bacana. Quer dizer, tudo isso, hoje o que vocês fazem com o celular, de falar, hoje é comum você talvez transmitir com imagem para um amiguinho. Quer dizer, isso hoje é o supra-sumo. Naquela época, quando a gente conseguia falar com alguém, a gente encontrava alguém, pô, fulano, tudo bem? Como é que tá? Tá bacana. Muito bem, seu José. Muito obrigada pelas explicações. Tá dado. Continua à disposição. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Viu só o meu companheiro aqui? Entende tudo desses aparelhos antigos aqui. Eu não entendo, mas engano bem. Gente, fiquem bem, cuidem-se, continuem usando a máscara. Um beijo grande pra vocês. Tchau, pessoal. Tchau. A voz da vó.